E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou estar fazendo a correção então dos exercícios da página 266, que foi as atividades 1, 2 e 3 que ficou da semana passada, né, do dia 10. Então vamos lá. Aqui a gente está falando das raízes da equação da função de segundo grau. As raízes de uma função é os valores onde a minha função é igual a zero, certo? Então sempre lembrar isso. Sempre que eu quiser calcular a raiz, eu vou igualar a minha função aqui igual a zero. Só que nesse caso, a gente tem função de segundo grau. Então, quando eu fizer x² menos 2x menos 24, eu vou igualar isso aqui a zero para encontrar as minhas raízes. E aí, eu vou ter, então, uma equação de segundo grau para resolver. E a equação de segundo grau, eu só resolvo ela usando Bhaskaras. Então, vou aplicar a forma de Bhaskara aqui para a gente resolver. Para aplicar a fórmula de Bhaskara, primeiro eu aplico a fórmula do delta, né? Delta igual a b² menos 4ac. E a partir do delta eu sei se eu vou continuar ou não. Como assim? Sempre que eu calculo o meu valor de delta, acontece uma dessas três coisinhas aqui. Ou o delta é maior que zero, ou ele é igual a zero, ou ele é menor que zero. Se ele for maior que zero, eu vou ter x1 diferente do meu x2. Então, eu vou chegar em duas respostas diferentes. Se eu tiver delta igual a zero, eu vou ter o meu x1 igual ao x2. Então, eu vou ter eles iguais. E se eu tiver delta menor que zero, eu não vou ter valor para x1 e nem para x2. Ou seja, não vai existir x1 e x2. O que isso aqui influencia para mim? Influencia que, na hora que eu fizer o gráfico lá da minha função, ela vai cortar, a parábola vai cortar o eixo do x em dois pontos, que é o x1 e o x2. Ou seja, se o delta maior que zero, ela corta em dois pontos. Se o delta der igual a zero, ela só vai encontrar ela em um ponto. Por isso o x1 aqui, ó, ele é igual ao x2. Ela só toca o eixo do x em um ponto. E aí, se o delta for menor que zero, ou seja, ela não vai encontrar em nenhum ponto porque não existe x1 e x2. E aí eu vou ter ele distante assim da minha reta dos x aqui. Se ela for com cavidade para baixo, a mesma coisa, né? Aqui ela vai cortar em dois pontos. Aqui vai cortar só em um, então ela vai ficar toda baixa. E aqui também ela não vai encostar. Então, a ideia é a mesma, independente se ela é com cavidade para cima ou com cavidade para baixo. Feito isso, a gente vai fazer agora então o exercício 1, que fala assim: verifique se a parábola que representa o gráfico de cada uma das seguintes funções intercepta ou não o eixo do x. Para saber se intercepta ou não, basta eu fazer o delta. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular só o delta. Valor de A, B e C, né? O A aqui vale 1, o B vale menos 2 e o C vale menos 24. E aí, então, eu vou ter delta igual b² menos 4 vezes A vezes C. Delta igual b², o valor de B é menos 2. Então, menos 2 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 24. Resolvendo isso aqui, delta igual menos 2 ao quadrado é 4, né? Menos com menos fica mais. 4 vezes 1 é 4, vezes 24. Isso aqui dá 96. Delta, então, igual a 100, né? Ou seja, se o delta é 100, quer dizer que ele é maior que zero. E se ele é maior que zero, eu vou ter então x1 diferente de x2. Ou seja, aqui ele vai cortar, vou escrever aqui, corta o eixo x em dois pontos distintos ou diferentes, né? Porque aí eu vou ter um x1 diferente de x2. Se você quiser calcular o x1 e x2, basta aplicar a parte da fórmula de Bhaskara, né? Menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. E aí você vai chegar aqui x igual a
a menos 4, o x1, e x2 igual a 6. Ela vai cortar aí nesses pontos aí, x igual a menos 1 e x2 igual a 6. Tá? Então, essa é a resposta da letra... É segundo dormir de noite. Essa é a resposta da letra A, então. Então, basta eu fazer o delta e analisar se vai cortar em 2, em 1 ou em nenhum dos pontos. Na letra B em diante, eu vou só colocar o valor do delta, tá? Porque a forma de fazer é a mesma, então para o vídeo não ficar muito grande, eu vou colocar só as respostas aqui para vocês conferirem com o gabarito de vocês, certinho? Então eu vou pausar aqui para eu poder colocar as respostas. Então essas são as respostas, né? Na letra B você vai chegar aí delta igual a 0. Se delta é igual a 0, ela vai cortar, vai encostar em um único ponto, né? Então ela só vai ter um ponto aí. Ela não vai interceptar, ela vai só tangenciar o eixo do x. Na letra C, delta igual a 25, então igual a letra A, ela vai cortar em dois pontos diferentes o eixo do x. E na letra D, delta vai ter que dar menos 2, então nesse caso ela não vai encostar no eixo do x, ou seja, ela não intercepta o eixo do x, tá? Então essa é a resposta da letra da número 1 da página 266 aí. Vamos agora para a questão número 2. Questão 2, ele pede para você calcular agora os zeros, né? Então agora você vai fazer a fórmula de Bhaskara aí completa, né? Então vai achar os x1 e x2 se for necessário. Então vamos lá. Então, na primeira aqui eu tenho ela na forma incompleta. Qualquer uma dessas da número 2 você pode aplicar a fórmula de Bhaskara. Eu vou fazer aqui a letra A e a letra A, a letra D e a letra B, que é da forma, elas são incompletas. Então eu vou fazer elas, mas de forma diferente, só para vocês verem como é feito. Mas se você quiser fazer Bhaskara em todas, vai dar certo do mesmo jeito, tá? Então eu vou fazer da seguinte maneira. Nesse caso aqui, eu tenho B igual a 0, porque não aparece aquele termo que tem o x ali, o x, né? Aparece o x quadrado, aparece o termo independente, mas não aparece o valor de B, né? Não aparece o valor com x ali. Ou seja, B é igual a 0. Sempre que eu tiver uma equação de segundo grau com B igual a 0, eu vou igualar ela a 0, né? Então, x quadrado menos 25 igual a 0, porque eu quero calcular as raízes aqui. E aí, agora eu vou fazer letra para um lado, número para o outro. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 25. E aí, como eu quero tirar a raiz, achar o valor de x, e aqui está x ao quadrado, eu vou tirar a raiz. Então, vai ficar x igual raiz quadrada de 25. E aí, com um detalhe, quando eu fizer isso, eu vou colocar um mais e um menos aqui, ó, porque raiz quadrada de qualquer número é mais ou menos algum valor. Então, por isso que aparece esse mais ou menos. Então, vai ficar x igual... Vou tirar a raiz de 25, é 5, né? Então, a minha resposta pode ser menos 5 ou x igual a mais 5. Então, vou ter essas duas respostas aí. Então, o x ele pode ser menos 5 ou mais 5. Ou seja, aqui é o meu x1 e aqui é o meu x2. Ou seja, se você fizer usando o Bhaskara, o delta vai dar maior do que 0, porque eu vou ter x1 diferente de x2. Certo? Então essa é uma forma também de resolver quando ela for da forma incompleta com B igual a 0. Na letra B, ela é da forma incompleta também, só que agora é o C que é igual a 0. E aí eu tenho os dois termos aqui, ó, que aparece o x, né? Então eu vou fazer assim, ó, menos x ao quadrado mais 6x igual a 0. E aí eu vou colocar um fator comum em evidência. O que é o fator comum? É o que repete nos dois. E nesse caso, eu tenho x nos dois casos. Então, sempre que o meu c for igual a 0, eu vou poder fazer dessa forma. E aí, x que multiplica x vezes quanto para dar menos x quadrado? Aqui, então, tem que ser menos x. Porque quando eu fizer mais com menos, fica menos. E x vezes x, x ao quadrado. Mais aqui, 6 vezes x, né? Então, eu já tirei o x em evidência, sobrou só o 6. Quando eu fizer x vezes 6, eu tenho 6x. E isso aqui é igual a 0. Quando eu faço isso, o que eu tenho? O que eu posso deduzir daqui? Aqui eu tenho uma multiplicação, que a resposta é 0. Para que essa multiplicação desse 0, só vai acontecer de duas formas. Ou o x, esse valor aqui,
ele é zero. Então, eu já tenho a minha primeira resposta aqui. X igual a zero. Ou o que está dentro do parêntese aqui é zero. Então, eu vou fazer essas duas expressões. Então, x é igual a zero. Se x for igual a zero, então vai ficar zero vezes alguma coisa aqui, vai dar zero. Se o que tiver dentro do parêntese for zero, então x vezes zero também vai dar zero. Então, a única forma disso aqui ser verdade é que ou x é igual a zero, ou o que está dentro do parêntese é igual a zero. Então, eu escrevi as duas maneiras que pode acontecer. E aí, x igual a zero, eu já cheguei na resposta, né? Não tem como resolver mais nada aqui, então aqui já vai ser o meu x1. E agora eu vou resolver essa equação de primeiro grau aqui para eu achar o meu x2. Então aqui vai ficar assim, ó, menos x igual a menos 6, né? O 6 vai para lá, fica negativo. E aí a letra ficou negativa, eu vou trocar o sinal. Então x igual a 6. E esse aqui é o meu x2, né? Então eu tenho x1 diferente de x2. Se você fizer usando o Bhaskara, vai chegar nas mesmas respostas. E o delta seu tem que ser maior do que zero. Então é uma forma também de resolver quando o meu C for igual a zero, ok? Na letra C, você vai chegar em x igual a menos 2 e x2 igual a 3, né? E ela é completa, então só vai sair por Bhaskara. Então é como lá no número 1. Então não vou fazer ela para não poupar tempo aqui para vocês. Na letra D, eu tenho ela incompleta de novo, do tipo B igual a zero. Eu quis fazer ela porque aqui vai dar uma fração, né? Então vai dar um pouquinho, vai ser como a letra A, mas vai dar uma fração, por isso que eu quis fazer ela. Então vai ficar 9x quadrado menos 1. Vou passar é igual a zero, né? Que eu estou calculando a raiz. Vou passar o 1 para lá, então 9x quadrado igual a 1. O 9 está multiplicando, passa dividindo. X quadrado igual a 1 sobre 9. E aí agora eu tenho de novo x ao quadrado. E aí então eu vou calcular, tirar a raiz, né? Então vai ficar x igual raiz quadrada dessa fração. E aí eu vou colocar aqui de novo mais ou menos a raiz. Raiz quadrada de uma fração é raiz do de cima. Vou reescrever aqui na frente. Raiz de 1 sobre a raiz do de baixo. Então, posso separar a raiz zona que está para a minha fração toda para cada uma das minhas partes da fração ali. E aí, então, eu vou ter, né, que x1, né, igual a menos, que eu vou fazer um com menos ou com mais. Raiz quadrada de 1 é 1 e raiz quadrada de 9 é 3. Ou o meu x2 vai ser 1 sobre 3 positivo, né? Um com menos, outro com mais. E aí eu só vou resolver a raiz. Então, essas são as duas respostas para a minha função aí. Nesse caso também, como eu tenho x1 diferente de x2, eu vou ter aqui o delta maior do que zero, né? Então, vai dar um delta positivo aí, se você fizer usando Bhaskara. Continuando. Na letra E, você vai ter o x1 igual a x2 igual a meio, né? Então, o seu delta aí na letra E vai dar igual a zero. E aí, você tem x1 igual a x2. Na letra F, você tem delta diferente de zero, para quem vai fazer utilizando Bhaskara, né? E aí, você vai chegar nesses valores, 0 e menos 1. E aí, a gente vai para número 3. Na número 3, ele quer o ponto xy. Então, agora eu quero as coordenadas de x e de y, que intercepta o eixo x. E aí, então, eu vou calcular as raízes. O ponto xy que intercepta o eixo do x é a mesma coisa que dizer as raízes. E as raízes, ela tem uma particularidade. As raízes vai ser o valor aqui x, né? E o x é o que eu vou descobrir lá da Bhaskara. E o valor de y vai ser sempre zero. Porque se raiz é o ponto que está em cima do eixo do x, se ele está em cima do eixo do x, o ponto dos y é zero, porque quando a coordenada é zero, o ponto fica em cima do outro eixo. Então, sempre que estiver falando das raízes, vai ser um ponto x e zero. E aí, então, basta a gente saber esse x agora. E esse x eu vou tirar aqui da minha função calculando as raízes. Da mesma forma, você pode fazer usando o Bhaskara, né? Vai chegar na mesma resposta. A vantagem é que quando a gente faz essas incompletas, se eu fizer por Bhaskara, eu vou gastar mais linhas e mais tempo do que se eu fizer desse jeito que eu fiz as anteriores. Então, eu vou fazer do jeito mais prático aqui, tá? Então, eu vou igualar a zero, x² menos 16
e igual a zero. E aí eu posso passar a letra por um lado, número para o outro, porque ela aqui é do tipo b igual a zero. E aí eu vou ter x quadrado igual a 16. Vou tirar a raiz, né? Mais ou menos 16. E aí então eu vou ter que x igual a menos 4, porque a raiz de 16 é 4. Ou x igual a mais 4. Então esses são os valores aí do meu x1 e do meu x2. Como eles são diferentes, eu tenho aqui que o meu delta, então, ele tem que ser maior do que zero, para quem fizer usando Bhaskara, né? Delta maior que zero. E aí eu vou ter, então, dois pontos, onde ela vai interceptar o eixo do x, que vai ser o ponto menos 4 e 0, e o ponto mais 4 e 0. Lembrando que as raízes, as coordenadas y é sempre 0. Então, em todas essas do número 3, os pontos da resposta final vocês vão colocar nesse formato, com as coordenadas. Aqui são x1 e x2 que você achou, e aqui sempre 0. Certo? Então, na letra B, vou fazer aqui, não vou nem pausar não. Na letra B, você vai chegar que o seu delta aí vai dar igual a zero, para quem fizer usando Bhaskara, né? Ela é completa. Então, todo jeito tem que fazer usando Bhaskara mesmo. E aí você vai, se o delta é igual a zero, você vai ter o seu x1 igual ao seu x2 igual a 6. Então, uma dica aqui. Quando você fizer o delta, já deu igual a zero, quando você chegar no final que você tem que separar lá, mais ou menos raiz de delta, você só coloca com mais ou só com menos, porque o valor não vai alterar lá, porque sempre que der delta igual a zero, x1 e x2 vai ser o mesmo. Então não precisa ficar fazendo duas contas repetindo lá, sabendo que vai dar o mesmo valor. Então aqui o ponto vai ser 6 para x e 0. Então esse é o ponto onde ela intercepta o eixo dos x. Na letra C, você vai chegar e o seu delta lá vai dar um valor maior do que 0. E aí você vai chegar que x1 igual a 0 e x2 igual a 7. Então aqui você vai ter duas respostas diferentes. Então você vai ter o ponto 0 e 0, 0 para x e 0 para y. O do y já é 0 mesmo, né? Então a gente fez lá atrás. E o outro ponto é 7 para x e 0 para y, certo? Então essas são as respostas aí da número 3 aí, fechando então essa correção das atividades aí. Qualquer dúvida, você pode estar me procurando lá pelo grupo, pelos grupos, né? Que vai servir para o nono A e para o nono B. Eu vou estar à disposição lá para tentar ajudar vocês, certo? Com o gabarito agora, quem já fez, né? Pode estar conferindo, vendo o que errou, o que acertou, e quem não fez é mais uma oportunidade para estar fazendo. Então, boa semana de estudos aí para vocês. E relembrando, eu já tenho falado, né? Principalmente no nono A, que eu fui escolhido padrinho. E o nono B também eu tenho falado lá de vez em quando, os coordenadores têm falado. Vamos colocar essas atividades em dias, aproveitar os finais de semana, os dias da semana aí para estar colocando as atividades em dias. Falta já, hoje vocês vão assistir esse vídeo no dia 15, né? Hoje ainda é 12. Então falta só mais 2 semanas e 2 dias aqui na minha contagem aqui pra gente entrar de férias, né? E aí então não vamos levar a atividade atrasada para as férias, não. Vamos terminar isso tudo agora. Para agosto a gente não sabe como que vai ser. Até agora a gente ainda não tem uma definição do que vai acontecer ainda. Mas a garantia da presença e da frequência de vocês nas aulas, né? Para que essas aulas não presenciais tenha validade, a tarefinha de vocês feita. Então, vamos levar essas tarefas em dias, vamos não deixar atrasar, porque senão depois vai ficar muita coisa acumulada, e aí não é só uma matéria, duas, é tudo, né? Então, vamos tentar levar isso aí o mais correto possível, certinho? Então, bons estudos para vocês, boa semana, um abração, fiquem com Deus.